Fala apicultores, tudo belezinha com vocês? Sejam bem-vindos a mais um humilde vídeo do nosso canal Apicultura, o canal que defende a causa literária e valoriza a literatura. Pessoal, nós paramos aqui no estágio 12, certo? Do livro A Jornada do Escritor, do autor Christopher Vogler, e vamos dar continuidade aos nossos estudos, tá bom? Então, mais à frente, no final do vídeo, se eu me lembrar, claro, se eu me lembrar, eu vou deixar aqui para vocês os meus contatos, certo? Para quem quiser conversar comigo, tá? Então, sem mais enrolação, vamos diretamente para os nossos estudos. Espero que vocês gostem, tá, pessoal? Então, vamos lá, sem mais enrolação, vamos que vamos. Retorno com o Elixir. Estágio 12. Retorno com o Elixir. Não, tia M. Era um lugar vivo, de verdade. E eu lembro que havia coisas que não eram muito boas, mas a maioria era linda. Ao mesmo tempo, tudo o que eu dizia para todo mundo era: quero voltar para casa. O Mágico de Oz. Depois de terem sobrevivido a todas as provações e a morte, os heróis voltam ao ponto de partida, vão para casa ou continuam a jornada. Porém, sempre prosseguem com a sensação de que estão começando uma vida nova, uma que será diferente para sempre por causa do caminho que acabaram de percorrer. Se são heróis verdadeiros, retornam com o elixir do mundo especial. Trazem algo para dividir com os outros ou algo com o poder de curar a terra ferida. Aí temos um trecho aqui, pessoal. Provavelmente esse trecho aqui é do livro O Herói de Mil Faces, do autor Joseph Campbell. Vamos ler aqui. Nós, buscadores, por fim chegamos em casa, purgados, purificados e trazendo os frutos da nossa jornada. Dividimos os alimentos e tesouros entre os membros da tribo, com muitas histórias boas sobre como os conseguimos. Um círculo foi fechado. É possível senti-lo. Dá para ver que nossas lutas no caminho dos heróis trouxeram vida nova para nossa terra. Haverá outras aventuras, mas esta está completa, pois termina trazendo cura profunda, bem-estar e completude para o nosso mundo. Os buscadores voltaram para casa. E agora nós vamos aqui para o subtópico retorno. Gente, eu acredito que, fazendo uma pequena pausa aqui para fazer um comentário, eu acredito com toda sinceridade, como escritor, que sempre existe algo, sempre o Elixir sempre vai existir. Mesmo que seja um filme dramático com uma história profundamente triste, né, cataclísmica, mas o Elixir sempre vai ficar, ou se não ficar com o herói, mas vai ficar com o telespectador ou com o leitor. Sabe por quê? Você quer saber por quê? Porque o leitor e o telespectador que está assistindo o filme, a série, a novela, seja lá o que for, ele sempre vai ficar com o elixir, ou seja, ele sempre vai ficar com a fórmula que resolve alguns problemas da vida. Então, essa história, eu digo e repito, eu sei que eu já falei isso durante vários momentos dos nossos vídeos, mas eu digo e repito, nós não escrevemos apenas para trazer entretenimento, nós escrevemos para trazer uma mensagem. E mesmo que o protagonista, isto é, o herói da jornada, certo? Que é o protagonista de nossas histórias que nós estamos escrevendo, mesmo que ele não consiga resolver o problema principal, mesmo que ele não consiga, mas ele sempre vai trazer um elixir, uma fórmula. Sabe qual é? A vivência, a experiência de vida. Porque toda a trajetória que envolve o protagonista e os demais personagens da jornada do herói, da nossa história que nós estamos escrevendo, todos eles adquirem experiência à medida que eles vão atuando, à medida que eles vão se locomovendo, à medida que eles vão fazendo as coisas ou até mesmo deixando de fazê-las. O Elixir sempre vai estar presente. É claro que o Christopher Vogler ele está se referindo aqui
ao Elixir, que é a fórmula mágica, né, que se traz do mundo especial para o mundo comum, não é, para resolver o problema principal do mundo comum, certo? Quem ainda, para você que chegou agora nesse vídeo que é muito novo, veja, por favor, veja os vídeos anteriores para você saber a diferença entre o mundo comum e o mundo especial, beleza? Certo? Eu não vou entrar aqui em detalhes não, porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Mas enfim, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, é que sempre haverá uma fórmula para a vida, para se aplicar ao cotidiano. Sempre haverá uma fórmula. E isso aí vai depender. Tem gente que diz assim: ah, que filme mais sem graça, que filme mais sem sal. Não teve nada de bom, só teve sofrimento, só teve luta, só teve caos, só teve tristeza, drama. Mas o melhor de tudo, saber. A melhor parte disso tudo é saber que você sobreviveu a esse drama e que você conseguiu ficar até o final e que você aprendeu algo valioso, algo muito, uma lição cheia de riquezas, certo? Então a gente tem que se desprender um pouquinho. Eu não estou aqui dando lição de moral a ninguém, eu não gosto nem dessas coisas, mas assim, a gente tem que se assim, nós temos que nos desapegarmos desse conceito aí do felizes para sempre, certo? Isso aí é coisa de conto infanto-juvenil, de historinha, conto de fadas, certo? Então vamos continuar, pessoal, sem mais enrolação, vamos lá. Próximo subtópico, retorno. A Guerra do Fogo tem uma sequência de retorno maravilhosa, que mostra como a arte narrativa provavelmente começou, com caçadores-coletores brigando para relatar suas aventuras no mundo exterior. Os heróis do filme aproveitam os frutos da missão para fazer um churrasco ao redor da fogueira. O pícaro da turma de caça agora se transforma no contador de histórias, representando a aventura a partir da fase de provas, com efeitos sonoros e uma imitação engraçada de um mamute guardião do limiar que encontraram na jornada. Um caçador ferido ri enquanto suas feridas são tratadas. Na linguagem do filme, uma declaração do poder curativo das histórias. Retornar com o Elixir significa implementar a mudança no cotidiano e usar as lições da aventura para curar os ferimentos. Tá aí, tá vendo, pessoal? Olha, eu te juro que eu não li isso aqui, não, tô lendo isso aqui, eu tô lendo pela primeira vez. Tá entendendo? Então é o que eu acabei de dizer. O Christopher Vogler só tá ele assinou embaixo o que eu falei. Tá entendendo? Então é isso, sempre vai ficar a riqueza de espírito, né? As lições valiosas para o nosso cotidiano, certo? Porque ler só por ler não adianta. Não, para mim não edifica, não agrega valores. É necessário fazer o que nós professores chamamos de contextualização. O que é contextualização, Biratã? Tá me xingando? Não. Contextualização é você pegar o contexto da história e ter a sua devida aplicabilidade, ou seja, você aplicar os conceitos do livro para o cotidiano no qual nós vivemos, certo? Engana-se quem pensa que somente a Bíblia Sagrada tem a sua contextualização. Não, nós podemos extrair uma lição valiosa de qualquer livro, por mais difícil que seja a sua interpretação. Nós podemos tirar a interpretação e a aplicabilidade ao nosso cotidiano de cada livro. Aí nós temos aqui um trecho aqui, denouement. Outro nome para o retorno é denouement. Aqui é outro subtópico, viu, pessoal? Outro nome para o retorno é denouement. Uma palavra francesa. Ah, eu li como se fosse uma palavra inglesa. Perdão, pessoal. Eu acho que é denouement. Talvez seja isso, denouement. Então, uma palavra francesa que significa desate ou desenlace. Noue significa nó. Uma história é como um tecido no qual a vida dos personagens é entrelaçada num desenho coerente.
As tramas do enredo são amarradas para criar conflito e tensão, e, em geral, é bom liberar a tensão e resolver os conflitos desatando esses nós. Também falamos em amarrar as pontas soltas de uma história no denouement, seja para atar ou desatar. Esses termos enfatizam a ideia de que a história é uma tessitura e que é preciso finalizá-la corretamente ou ela parecerá estranha ou esfarrapada. Por isso, é importante lidar no retorno com as tramas secundárias e todas as questões e problemas que foram levantados na história. Tudo bem se novas questões forem apresentadas no retorno. Na verdade, isso pode ser bastante desejável, mas todas as questões antigas devem ser tratadas ou ao menos retomadas. Em geral, os escritores esforçam-se para criar uma sensação de fechamento do círculo em todas as tramas e temas. Isso é verdade, gente. A gente sempre traz o fechamento, né, do ciclo ou do círculo, porque a gente quer enfeitar mesmo, né? A gente quer fazer a nossa devida decoração, digamos assim, né? Nós queremos decorar os móveis. E a gente quer que a nossa obra seja memoravelmente relembrada, certo? Todo mundo quer que isso aconteça, certo? E é o seguinte, nós sempre preparamos aquele momento que é o momento mais tenso da jornada do herói, não é? O clímax, o clímax e também a crise, né? Que existe diferença entre esses dois termos, certo? E a gente sempre quer trazer o ápice, né? Que é o momento mais, digamos assim, que causa mais tensão ao leitor. É aquela leitura que o leitor mais se emociona, né? Só que ali não é o ápice da história. O ápice é o final da história que nós contamos. E por isso que a gente quer sempre impressionar. Então existe muito isso. A gente, na verdade, o que a gente quer é impressionar no final do filme. Por exemplo, você pega aquele filme, vou citar apenas um exemplo aqui, tá, pessoal? Você pega aquele filme Jogos Mortais, né? O Soul, o primeiro filme, que, diga-se de passagem, é o melhor de todos. Os Jogos Mortais 1 da saga. E aí no final, não vou dar spoiler não, porque vai estragar. Para quem nunca assistiu, fica meio sem graça, né? Mas digamos assim, no final você tem uma surpresa, não é? Então porque você é enganado do começo ao fim. E na verdade é isso que a gente quer. A gente não quer prestar atenção. A gente presta atenção sem prestar atenção. Como assim, Ubiratã? Ou presta atenção ou não presta atenção. Como assim? É porque mesmo a gente prestando atenção, a gente é enganado como se fosse uma apresentação circense, como se fosse um mágico, um ilusionista profissional nos enganando do começo ao fim. E aí no final da história a gente descobre o final da mágica, né? Então a gente percebe que a gente foi enganado do começo ao fim e a gente tem aquele momento de catarse, né? Para quem não sabe, catarse digamos assim, a catarse é um relaxamento psicológico, não é? Então a gente tem esse momento aí de relaxar e de. É como se, pronto, fazer uma comparação aqui. É como se a sua pressão estivesse alta e logo após o conflito a sua pressão se normalizasse, certo? Ela volta ao normal. Uma hora ela está alta, depois ela volta para o normal, certo? Então é basicamente isso, né? É um momento de descontração, de relaxamento. Isso que significa catarse. Então, a gente que é escritor, a gente sempre quer causar surpresa, a gente quer impressionar o leitor, principalmente no que se trata de filme, filme aí, livros do gênero terror, né? Então vamos lá, pessoal. Próximo subtópico: duas formas de história. Existem dois caminhos para perdão, pessoal, peraí.
Existem dois caminhos para se finalizar a jornada do herói. O mais convencional, preferido na cultura ocidental e nos filmes norte-americanos em especial, é a forma circular, em que há uma noção de fechamento e completude. A outra forma, mais popular na Ásia e nos filmes europeus e australianos, é a abordagem do final aberto, em que há a sensação de que existem questões não respondidas, ambiguidades e conflitos não resolvidos. Os heróis podem ter mais consciência nas duas formas, mas na de final aberto os problemas talvez não sejam amarrados de maneira tão satisfatória. É como eu estou dizendo, gente. Tem filmes aí que, por exemplo, você pega o filme O Presságio, né, que conta o conflito aí, a divergência entre dois ilusionistas, dois mágicos. E é claro que eu não vou dar spoiler para você. Se você quiser, você mesmo assista o filme. Então, no final, ficam as questões não respondidas. Esse aqui é o final aberto. É o final aberto segundo a cultura asiática, né? Que deixa questões na cabecinha, na mente do leitor ou do telespectador. Você se lembra daquele filme A Culpa é das Estrelas? Pois é. A Hazel Grace, por quê? Por que que ela vai lá até onde o escritor, o Peter Van Hout, está morando atualmente, né? Por que que ele vai para esse país só para se encontrar com ele? Porque ela leu o livro e gostou tanto que o livro deixou questões. Porque o livro teve um final, segundo a cultura popular asiática, o final aberto, que são perguntas, são questões não resolvidas, certo? Então, eu particularmente, assim, eu sou fã dos dois finais, certo? Que é o da cultura norte-americana, que é o final circular, quanto o final aberto, que é da cultura asiática. Só que assim, dependendo do gênero, eu prefiro deixar um final aberto, que é um final que deixa questões, né? Deixa uma pulga atrás da orelha do leitor ou do telespectador. É claro que nós estamos falando leitor, né? Porque a gente escreve, a gente não é produtor de cinema, a gente é escritor. Mas assim, caso o livro seja transformado em filme, vai ser do mesmo jeito um final aberto, porque vai deixar questões não respondidas é, para quem está assistindo. E existem vários e vários filmes, como os filmes de terror, por exemplo, certo? Os filmes de terror que deixam várias questões. Eu poderia citar N exemplos aqui de filmes com finais abertos, tá entendendo? Certo? Por isso que assim se popularizou bastante. Não sei se vocês têm observado aí no mundo dos games, produção do audiovisual, muitos jogos aí. Isso se popularizou a partir eu acredito que desde o Super Nintendo, né? Para quem conhece aí os games, os consoles retrô, né? Os videogames antigos, já se tinha alguns jogos que tinham no máximo dois finais, né? Conforme o avanço tecnológico e a chegada de novos consoles, ou seja, de novos videogames, passaram a produzir jogos com mais de dois finais, que são chamados de finais alternativos. Por exemplo, Silent Hill é um desses jogos, ok? Você pega o jogo lá do PlayStation 5, o jogo que é um jogo de ficção científica, eu esqueci o nome, mas é um jogo muito legal, muito bacana, que são robôs que são espadachins e ficam lutando e tudo mais. Nier Automata. Você pega esse jogo tem 23 finais alternativos. Caramba, bicho, é muita coisa. Só que aí é como eu estou dizendo, é uma coisa que vai embaralhar a mente do leitor, do escritor. Eu posso muito bem fazer isso como um escritor,
levando em consideração de que a escrita ela se renova a cada dia, não é? Eu posso muito bem fazer isso. Mas assim, para não embaralhar a mente dos meus leitores, eu deixo mesmo o final aberto, que é para os leitores pensarem. Por exemplo, Machado de Assis faz isso demais. Por exemplo, como no, no livro Dom Casmurro, ele faz isso, ele deixa essas questões abertas, as questões não resolvidas. Vamos continuar, pessoal. Espero que vocês estejam gostando aqui da aula. A forma circular, né? Vamos falar aqui a fórmula circular. O, o desenho da história mais popular parece ser a circular, ou forma fechada, em que a narrativa retorna ao seu ponto de partida. Nessa estrutura, é possível levar o herói literalmente de volta ao início do círculo, para o local ou mundo no qual ele começou a jornada. Talvez o retorno seja circular de um modo visual ou metafórico, com a repetição da imagem inicial ou a repetição de um diálogo ou situação do primeiro ato. É uma maneira de amarrar as pontas soltas e deixar uma sensação de completude na história. A imagem ou as frases podem ter adquirido um novo significado, agora que o herói concluiu a jornada. A declaração original do tema pode ser reavaliada no retorno. Muitas composições musicais voltam a um tema inicial para refraseá-lo no final. Fazer seu herói Fazer seu herói retornar ao ponto de partida ao se lembrar de como ele começou permite que haja uma comparação para a plateia. Esse recurso dá uma medida da distância percorrida pelo herói, de como ele mudou e como seu mundo antigo parece diferente agora, para proporcionar essa sensação circular de conclusão e comparação. Os escritores às vezes colocarão seus heróis para passar, no retorno, por experiências que eram difíceis ou impossíveis para eles no início. Assim, o público pode ver como eles mudaram. Em Ghost, do outro lado da vida, o herói era incapaz de dizer eu te amo no mundo comum. Mas, no retorno, tendo morrido e enfrentado muitos testes na terra dos mortos, ele se vê capaz de dizer essas palavras tão importantes para que sua mulher, ainda viva, possa ouvi-las. Em Gente como a Gente, o jovem herói Conrad fica tão deprimido em seu mundo comum que não consegue comer as torradas que sua mãe faz para ele. Essa característica é o sinal externo de um problema interno, sua incapacidade de aceitar o amor, uma vez que Conrad odeia a si mesmo, por ter sobrevivido ao irmão. No retorno, após ter passado por várias provações de morte e renascimento, ele vai pedir desculpas à namorada por agir como um idiota. Nesse momento, ela pede que ele entre para tomar o café da manhã e, dessa vez, ele tem apetite. Sua capacidade de comer é um sinal externo de sua mudança interna. Essa mudança real, essa mudança real no comportamento é mais eficaz drasticamente do que Conrad apenas dizer que se sente diferente, ou alguém perceber que ele cresceu e comentá-lo, porque comunica a mudança em um nível simbólico e afeta o público de forma indireta, mas mais poderosa do que uma declaração direta. De forma sutil, dá uma demonstração de que uma fase da vida passou, de que um círculo foi fechado e de que uma nova fase está prestes a começar. Gente, em se tratando do primeiro final, né, que é o final circular, isso nós vemos praticamente. Quem assiste aí não sei se eu posso falar aqui, né? A série aí de streaming, não sei se eu posso falar para não banir o vídeo, dar strike. As séries que você assiste aí nas plataformas de streaming, de transmissão, tem isso. Tem esses dois tipos de finais, o final aberto, quer dizer, o final circular e o final aberto. Isso acontece, você vê em cada filme. Você pega, por exemplo, o, o filme Matrix, por exemplo, e você vê que o, o herói ele retorna com o Elixir, muito embora o herói, que é o Neo,
ele não esteja mais entre eles, ou seja, embora ele não esteja mais vivo. Porém, o fato é que ele traz o Elixir, que é o problema que vai curar a Terra ferida, né? Que a Matrix volta para o seu estado original. Ou seja, é como se fosse o Jardim do Éden, o mundo original, o mundo como ele era no princípio da criação, certo? Então, esse é um final que a gente pode dizer é uma mistura de final aberto com final circular, não é? Não é nem tanto assim final circular, porque é o seguinte, quando ele entra na Matrix, a Matrix já está modificada. Quando o Neo entra, quando o herói entra no mundo especial, que é o mundo da Matrix, a Matrix ela já foi modificada, ela já está corrompida. Ele não entra na Matrix, a Matrix no seu estado original, ela bonitinha, como se fosse a criação, a criação do Éden. Não. E a luta dele é essa, justamente essa, para que as coisas voltem a ser como eram antigamente. Então vamos lá, pessoal. Encontro da perfeição. Vamos para o próximo subtópico. Encontro da perfeição. Os finais felizes dos filmes hollywoodianos conectam essas histórias com o mundo dos contos de fadas, que com frequência versam sobre o encontro da perfeição, simbolizado pela declaração "e eles viveram felizes para sempre". Contos de fadas reequilibram a família despedaçada, tornando-a novamente completa. Os casamentos são uma maneira popular de terminar histórias. O matrimônio é o matrimônio é um reinício, o fim de uma vida antiga de solteiro e o começo de uma nova vida como parte de uma nova unidade. Recomeços são perfeitos e intactos com sua forma ideal. Começar um novo relacionamento é outra maneira de mostrar um reinício no fim de uma história. Em Casablanca, Humphrey Bogart faz um sacrifício de ressurreição complexo, abrindo mão da chance de ficar, com a mulher que ama. Sua recompensa, o elixir que ele traz da experiência, é a nova relação com Claude Rains. Como ele diz em uma das mais famosas frases da história do cinema, Louie, acho que é o começo de uma bela amizade. Vamos para o próximo subtópico. A forma de final aberto. Os narradores pensaram em muitas maneiras de criar sentimentos circulares de completude ou encerramento, basicamente ao tratar de todas as questões dramáticas levantadas no primeiro ato. No entanto, às vezes algumas pontas soltas são desejáveis. Alguns narradores preferem um retorno de final aberto. Desse ponto de vista, a narrativa continua depois que a história termina, permanecendo na mente e no coração do público, nas conversas e até nas discussões das pessoas em cafés após ver um filme ou ler um livro. Os escritores da vertente de final aberto preferem deixar as conclusões morais para o leitor ou espectador. Algumas perguntas não têm resposta, algumas têm muitas. Algumas histórias terminam sem responder questões ou resolver charadas, mas apresentam novas perguntas que ressoam na mente do público muito tempo depois de que a história termina. Os filmes hollywoodianos sempre são criticados pelos imutáveis finais de contos de fadas, nos quais todos os problemas são resolvidos e os pressupostos culturais do público não são abalados. Em contraste, a abordagem de final aberto encara o mundo como um lugar ambíguo, imperfeito. Para histórias mais sofisticadas, com um teor mais duro ou realista, a forma de final aberto talvez seja mais adequada. Então, nós temos aqui, por exemplo, é igual o filme A Culpa é das Estrelas, nós temos esse exemplo aí do filme, que você fica com a dúvida se a Hazel Grace ela morre pouco tempo depois. Eu, por exemplo, eu fiquei com essa dúvida. Eu não sei vocês, mas eu fico com essa dúvida de se realmente a protagonista do romance, que é a Hazel Grace, se ela realmente permanece. A gente vê, né, notoriamente que ela sobrevive em meio ao caos, à doença dela, mas assim, ela ainda continua doente. E a pergunta é a seguinte: será que ela morre
pouco tempo depois do Gus, do Augustus Waters, né? Porque a gente pensa que muitos pensam, a gente é enganado, né? O propósito do autor é esse, enganar o leitor. A gente quem leu o romance foi enganado e quem assistiu o filme também foi enganado. Por quê? Porque a gente pensa que a Hazel ela morre no final, mas ela não morre. Desculpa eu lhe dar esse spoiler, mas eu já estou dando spoiler. Já falei e está falado. Então ela não morre. Só que a pergunta que fica pro final, no final do filme é a seguinte: será que ela vai viver muito tempo, não é? Porque ela tem aquela questão, né, do câncer, né, do CA, e é uma questão, obviamente muito delicada, como qualquer outro tipo de câncer, e a pergunta que fica é essa, né? Então eu considero um final aberto. Não sei se você vai concordar ou não comigo, mas é um final aberto que deixa questões não, resol... não resolvidas. Até entalei aqui com a garganta. Desculpa aí, pessoal. Vamos continuar. Próximo, sub... Próximo subtópico: funções do retorno. Como os outros estágios da jornada, o retorno com o Elixir pode desempenhar muitas funções. Mas há um que especial neste último elemento da jornada. De certo modo, o retorno é semelhante à recompensa. Ambos seguem um momento de morte e renascimento e os dois descrevem consequências de se sobreviver à morte. Algumas funções de empunhar a espada também podem aparecer no retorno, como tomada de posse, celebração, o casamento místico, cenas de fogueira, autopercepção, vingança ou retaliação. Mas o retorno é a última chance de tocar as emoções do público. Deve terminar sua história de forma que satisfaça ou provoque o espectador, conforme sua pretensão. Tem um peso especial por sua posição única de final de obra. E também é um lugar de armadilhas para escritores e seus heróis. Vamos lá, pessoal, vamos lá que está ficando interessante. Vamos para o próximo subtópico. Surpresa. Um retorno pode ficar insosso se tudo for resolvido com muita tranquilidade ou conforme o esperado. Um bom retorno deve desatar os fios de enredo com certa dose de surpresa e ser feito com o sabor do inesperado, uma revelação repentina. Os gregos e romanos quase sempre traziam uma cena de reconhecimento no final de suas peças e romances. Dois jovens, criados como pastores, descobrem que são um príncipe e uma princesa, prometidos muito tempo atrás para a surpresa de todos. No lado trágico, Édipo descobre que o homem que matou na provação era seu pai, e a mulher com quem se uniu em casamento místico era sua mãe. Aqui o reconhecimento não causa alegria, mas horror. O retorno pode ter um desvio. É outro caso de desorientação. Você leva o público a acreditar numa coisa e revela, no último momento, uma realidade bem diferente. O filme Sem Saída lança uma percepção totalmente diversa do herói nos últimos 10 segundos do filme. Instinto Selvagem faz com que suspeitemos nos primeiros dois atos de que a personagem de Sharon Stone é a assassina. No clímax, somos convencidos de que ela é inocente e, no encerramento, somos novamente lançados na dúvida com a cena final. Em geral, há um tom irônico ou cínico nesses retornos, como se quisessem dizer: "Ah, enganei vocês." Você se vê pensando ingenuamente que os seres humanos são decentes ou que o bem vence o mal. Uma versão menos sardônica de um retorno com virada pode ser encontrada na obra de escritores como O. Henry, que às vezes usava o desvio para mostrar o lado positivo da natureza humana, como no conto O Presente dos Magos. Um jovem casal pobre faz sacrifícios para surpreender com os presentes de Natal. Eis que a mulher descobre que o marido vendeu seu relógio valioso para lhe comprar uma presilha para seus cabelos longos e lindos. A mulher, por sua vez, cortou os cabelos e vendeu os belos cachos para comprar uma corrente para o relógio querido dele. Os presentes e sacrifícios anulam-se, mas ainda resta ao casal o tesouro do amor. Então tem isso, gente.
tem isso. A gente pode fazer essa quebra de expectativa, porque, como eu falei, a gente sempre quer. Não vou generalizar, tá? Porque assim, nem todo. Não é a intenção geral dos escritores, dos autores, mas assim, a gente sempre quer inovar, surpreender, eh, causar o caos, escandalizar o leitor. A gente quer sempre trazer esse gostinho de surpresa. De modo que a gente sempre está se reinventando, se renovando para a gente trazer um conteúdo diferente, um conteúdo novo. Não é? Tanto é que se você pegar aí no mundo do cinema e também no mercado literário, existem várias e várias releituras de Joãozinho e Maria. Quem nunca assistiu a pelo menos um filme que é uma reestruturação do conto original, Joãozinho e Maria? Nós temos, é um filme muito bacana. Eu assisti e gostei muito, certo? Por quê? Porque, assim, existe uma lei geral, só para atiçar a sua curiosidade, existe uma lei mundial. Não vou dizer mundial não, porque ela não se aplica a todos os países, mas na maioria, em 97% dos países, essa lei vigora. Qual é a lei, Biratã? É a seguinte lei, que toda produção literária, toda, como é que se diz? Toda obra literária, após 70 anos da morte do autor, ela cai em domínio público. Por isso que você vê tantas releituras aí do Sítio do Pica-Pau Amarelo, tantas releituras aí de Chapeuzinho Vermelho, dos Três Porquinhos, e tantas releituras aí da Bela e a Fera. E também de Alice no País das Maravilhas. Por quê? Porque qualquer um de nós que entende um pouquinho de escrita criativa, pode muito bem pegar esses contos antigos que já caíram em domínio público e fazer uma releitura, não é? Fazer uma reestruturação do mesmo conto, só que de uma forma diferente. Certo? Então, por exemplo, as obras do Machado de Assis, todas elas caíram em domínio público. Por quê? Porque 50 anos após a morte do autor, as obras caíram em domínio público. E essa lei é uma lei geral, certo? Então não adianta. É claro que se eu for falar nesse quesito aí, gente, é um outro vídeo. Isso fica para um outro vídeo. Mas assim, a gente, como produtor de cultura, como produtores de obras literárias, escritores, a gente tem que ter um certo ciúmes das nossas obras, porque elas são nossas e elas estão registradas no nosso nome, certo? Isso aí, quanto a esse assunto, não tenho a menor dúvida. Mas assim, a gente não deve ter esse ciúme doentio de dizer assim, porque se a minha obra virar um filme, só essa produtora aqui de cinema pode transformar o livro em filme. As outras não podem. Eu, por mim, rapaz, se for para transformar, quem quiser transformar em filme, fique à vontade. Se for para alguém ilustrar a minha obra, fazer ilustrações, né, desenhos ilustrativos, qualquer pessoa pode fazer isso. De minha parte, qualquer pessoa tem a devida autorização para isso. Atribuindo, como eu digo, atribuindo os devidos créditos, fazendo o devido reconhecimento, certo? Porque aí já cai no campo da ética. É muito feio você pegar uma coisa e você dizer que é sua. É muito feio mesmo. Você pegar uma obra, citar essa obra no seu nome. Isso é muito mais do que uma questão de conhecimento de mundo. Isso é uma questão moral, moralmente cívica, certo? Então tem que ter aí os devidos cuidados. Mas de minha parte, fiquem à vontade. Vamos lá. Recompensa e punição. Próximo subtópico. Uma função especializada do retorno é distribuir as recompensas e as punições finais.
É parte da restauração do equilíbrio para o mundo da história, conferindo-lhe uma noção de completude. É como pegar as notas depois dos exames finais. Os vilões podem receber seu destino final por seus feitos maléficos e não devem se livrar tão facilmente. O público odeia quando isso acontece. A punição deve ser justa para o crime e conter a qualidade da justiça poética. Em outras palavras, a maneira como o vilão morre ou obtém sua punição justa precisa ter relação direta com seus pecados. Os heróis também devem receber o que lhes é de direito. Muitos filmes dão aos heróis recompensas que eles não mereceram, de fato. A recompensa deve ser proporcional ao sacrifício que fizeram. Ninguém recebe a imortalidade por ser legal. Inclusive, se os heróis não aprenderam uma lição, podem ser penalizados no retorno. É claro que, se seu ponto de vista dramático é de que a vida não é justa e você sente que a justiça é algo raro neste mundo, isso se refletirá na maneira como recompensas e punições serão distribuídas no retorno. Por exemplo, a gente vê muito a questão do Indiana Jones, por exemplo, o filme, que o Indiana Jones, a gente tem aquela ideia de que o Indiana Jones está somente atrás de um tesouro, não é? Porque ele é antropólogo, se eu não me engano, né? E ele, mas nem sempre é isso, é porque é, a recompensa principal pela qual ele está buscando são as respostas para as questões da vida. Nem sempre é a questão do tesouro. Como o próprio Christopher Vogler, o autor desse livro, ele falou, a recompensa ela não se traduz somente num tesouro de moedas, de ouro, de prata, de bronze, não, de dinheiro. O tesouro não é só dinheiro, a questão material. O tesouro pode ser um conhecimento, uma resposta para uma questão não resolvida, pode ser, digamos assim, pode ser uma conquista amorosa, certo? Um romance, pode ser uma amizade, pode ser um acordo político. A recompensa pode ser qualquer coisa, gente, qualquer coisa que venha suprir as necessidades do herói, já que estamos falando, já que estamos falando do herói como o protagonista da história, né? Herói não é somente aquele que tem superpoderes, uma super força, uma visão biônica, não. O herói, segundo a visão aqui do Christopher Vogler, é o protagonista da sua saga, é o protagonista da história que você está escrevendo. E a punição, em se tratando de, já que está falando nesse subtópico de punição e recompensa, já falamos sobre a recompensa. Agora vamos falar sobre a punição. A punição vai depender do autor e tem que ser na medida justa. É porque assim, isso é uma questão muito ambígua, muito complicada, porque muitas vezes você coloca punições que são demasiadamente severas, não é? Por exemplo, no desenho O Rei Leão, você vê muito bem que o, o Mustafá, eu não sei se é o Mustafá, se eu não me engano, ele, o vilão, o leão do mal, né, que é o vilão. Eu não me lembro direito, por isso que eu estou tentando me lembrar aqui. O, o leão, ele é punido, ele acaba, digamos assim, sendo assassinado pelos coiotes, se eu não me engano, né? Se eu não me engano, são os coiotes, né? E é uma punição justa, né? É uma punição assim, é claro que toda punição ela é dolorosa, não é? Porque a punição é para isso mesmo, é causar a dor, é a disciplina do vilão. Mas assim, também tem outro assunto muito interessante, porque nem sempre a punição ela é para matar o vilão. Às vezes a punição ela vem simplesmente para mudar o arquétipo do vilão, para transformá-lo, quem sabe, no herói, não é? Da jornada do herói. Por exemplo, nós temos aquele filme, se eu não me engano, de 1981, o filme chamado A Missão,
que nós temos aquele personagem interpretado pelo Robert De Niro, o grande ator, e ele, antes dele se tornar um herói, uma pessoa boa, ele, ele era, ele trabalhava com contrabando de índios. Ele capturava, torturava índios e os levava para a Espanha para servirem como escravos. E aí ele tem uma questão aí amorosa, porque a mulher que ele ama e a mulher que ele ama não gosta mais dele e decide ficar com o irmão dele. E ele tem uma desavença aí com o irmão dele em que ele acaba matando o irmão dele. E aí ele escolhe uma punição para ele, que é carregar todo o peso de todo o material de guerra que ele já usou, né? Espada, escudo, capacete, armadura. Ele escolhe isso aí, é a punição que ele escolhe, não é? Para purgar os pecados. E aí, assim, para não, resumindo a história, ele acaba, por decisão aí dos índios, ele acaba purgando os seus pecados e aí, a partir desse momento, ele se torna um padre, um monge jesuíta a serviço da Igreja Católica, né? Eu estou só contando aqui só para vocês terem uma ideia. A punição nem sempre é para matar É claro que, se tratando de, de vilões incuráveis, né? Vilões que não querem mudar suas atitudes, não querem se tornar pessoas boas, a punição mesmo é definitiva. Realmente tem que ser uma punição definitiva. Mas assim, nem sempre isso acontece. Por exemplo, você vê isso no filme Onde os Fracos Não Têm Vez, por exemplo. E você vê que o Anton Chigurh, né, ele, ele é um vilão que ele não quer mudar de posição. Ele quer continuar sendo vilão, uma pessoa perversa mesmo, uma pessoa caótica, uma pessoa tenebrosa, né? Só que aí durante o filme, ele não morre. Ele simplesmente tem uma punição, que é uma punição que eu considero descabida, desleal, porque ele mata muita gente no filme e a única punição dele é um acidente de carro, né? Mas aí você vê também que o herói, que é o Leo Lee Morse, o protagonista da história, que ele também assume esse arquétipo do vilão. Por quê? Porque ele encontra um dinheiro que não pertence a ele, não é? Então ele continua. O problema não foi ele ter achado um dinheiro que não era dele, foi ele ter continuado com o dinheiro. Esse foi o problema dele, porque chegou um determinado momento que ele percebeu que ele estava sendo rastreado e mesmo assim ele continuou com a ambição dele. Então o maior pecado dele foi a ambição, né? E o filme é um filme maravilhoso, né? Então vamos continuar aqui. Altas reflexões, é isso aí, gente. É bom fazer reflexões, porque assim, se for só para ler, pessoal, você acessa aí no YouTube e tem o audiobook do livro. Mas a gente tem que fazer a contextualização para poder trazer a riqueza de espírito, né? Vamos lá para o próximo subtópico, o Elixir. A chave verdadeira para o estágio final da jornada do herói é o Elixir. O que o herói traz de volta consigo do mundo especial para compartilhar no retorno. Seja partilhado dentro da comunidade ou com o público. Trazer de volta o Elixir é o teste final do herói. Isso prova que ele esteve lá, serve de exemplo para outros e mostra, acima de tudo, que a morte pode ser vencida. O Elixir pode até ter o poder de restaurar a vida no mundo comum. Como tudo o mais na jornada do herói, retornar com o Elixir pode ser literal ou metafórico. O Elixir talvez seja uma substância ou remédio verdadeiro trazido de volta para salvar uma comunidade ameaçada. O que acontece em vários enredos da série Jornada nas Estrelas e com o objeto de busca em O Curandeiro da Selva. Pode ser um tesouro real arrancado do mundo especial e dividido no grupo de aventureiros. De forma mais figurada, pode ser qualquer uma das coisas que levam as pessoas a empreender uma aventura.
dinheiro, fama, poder, amor, paz, felicidade, sucesso, saúde, conhecimento ou uma boa história para contar. Os melhores elixires, os melhores elixires são aqueles que trazem maior consciência ao herói e ao público. Em O Tesouro de Sierra Madre, descobre-se que o tesouro físico em ouro não passa de pó inútil e que o elixir verdadeiro é a sabedoria para viver uma vida longa e pacífica. Nas histórias do rei Arthur, o Graal é o elixir que, uma vez partilhado, cura a terra ferida. O rei pescador pode descansar novamente. Se Percival e os cavaleiros mantivessem o Graal para si, não haveria cura. Se um viajante não trouxer de volta algo para compartilhar, não é um herói, mas um canalha, egoísta e não esclarecido. Ele não aprendeu a lição, não cresceu. Voltar com o Elixir é o último teste do herói, que mostra se ele é maduro o bastante para compartilhar os frutos de sua busca. Vamos lá para o próximo subtópico, o Elixir do Amor. Amor, claro, é um dos elixires mais poderosos e populares. Pode ser uma recompensa que o herói não conquista até passar o sacrifício final. Em Tudo por uma Esmeralda, Joan Wilder desistiu de suas antigas fantasias sobre homens e deu adeus à sua personalidade antiga e insegura. Sua recompensa é inesperada. Jack Colton vai atrás dela, milagrosamente, transportando um barco à vela romântico até sua vizinhança nova-iorquina, para levá-la embora. Ele transmutou o elixir que buscava, a esmeralda preciosa, em outra forma, em amor. Joan recebe sua recompensa romântica, mas a mereceu ao aprender que podia viver sem ela. Tá vendo? Então, o elixir pode ser uma conquista amorosa também. Próximo subtópico: o mundo mudou. Outro aspecto do Elixir é que a sabedoria que os heróis trazem de volta consigo pode ser tão poderosa que força uma mudança não apenas neles, mas também naqueles ao seu redor. O mundo inteiro é alterado e as consequências disseminadas. Há uma bela imagem por isso em Excalibur. Quando Percival traz o Graal de volta ao aflito Arthur, o rei revive e sai em cavalgada com seus cavaleiros novamente. Ficam tão cheios da nova vida que as flores se abrem com sua passagem. São um elixir vivo, cuja simples presença renova a natureza. Próximo subtópico: o elixir da responsabilidade. Um elixir comum e poderoso surge quando os heróis assumem uma responsabilidade maior no retorno, abrindo mão de sua situação solitária e assumindo uma posição de liderança ou utilidade dentro de um grupo. Famílias e relacionamentos começam, cidades são fundadas. A essência do herói move-se do ego para o eu, e às vezes expande-se para incluir o grupo. O Mad Max de George Miller, o herói solitário de Mad Max, a caçada continua e Mad Max, além da cúpula do trovão, abandona sua solidão para se tornar o mentor e o pai de criação de uma raça de crianças órfãs. O Elixir é sua habilidade de sobreviver e suas lembranças do mundo antigo antes do apocalipse, que ele repassa aos órfãos. Tem isso também, pessoal. É igual o filme Uma Noite no Museu, que é uma trilogia. Tem o 2 e o 3. E no terceiro filme, que obviamente é o último, a responsabilidade, ou seja, esse elixir, a responsabilidade é passada do guarda para uma mulher, não é? Que também nós temos aí a lição do empoderamento feminino, que não existe vigia noturno somente homem. Uma mulher também pode atuar como uma vigia noturna, certo? Um vigia noturno. E aí a chave do museu, que é um museu mágico, onde durante a madrugada todos os fósseis e os objetos de cera e os bonecos, né, ganham vida. Essa chave ela é repassada para a mulher, né, uma mulher que é um guarda, uma vigia noturna.
E aí é a responsabilidade que está sendo transferida. Vamos para o próximo subtópico, o elixir da tragédia. No gênero trágico, os heróis morrem ou são derrotados, derrubados por seus defeitos trágicos. Ainda assim, há aprendizado, e um elixir é trazido da experiência. Quem aprende? O público, pois ele vê os erros do herói trágico e as consequências do erro. Aprendem, se forem sábios, quais equívocos evitar. E esse é o elixir que levam da experiência. É exatamente isso. Tem também o elixir da tragédia. O elixir, gente, o que é que nós aprendemos com isso? Que o elixir, ele nem sempre pode ser traduzido ou transliterado como uma coisa boa. Pode ser uma maldição também, uma maldição hereditária, pode ser uma tragédia, o que é muito comum em filmes de terror. Vamos para o próximo subtópico, mais triste, porém mais sábio. Às vezes, o elixir pode fazer com que os heróis deem uma olhada tristonha para trás, para os passos errados do caminho. Uma sensação de desfecho é criada por um herói que reconhece que está mais triste, porém mais sábio, por ter passado pela experiência. O elixir que ele carrega é um remédio amargo, mas pode impedir que ele cometa o mesmo erro. E sua dor serve como um alerta razoável para o público não escolher esse caminho. Os heróis de negócio arriscado e homens brancos não sabem enterrar. Percorreram uma estrada de aprendizado que misturou dor e prazer. No fim das contas, eles perdem o prêmio do amor, precisam retornar sem a mulher dos sonhos e têm de se consolar com o elixir da experiência. Essas histórias criam um sentimento de que a conta está fechada e que os heróis agora recebem o saldo final. É parecido com Van Helsing, gente. Van Helsing, o cara. A, a namorada do Van Helsing, ela aplica o Elixir para fazer com que ele volte a ser um ser humano, deixe de ser um lobisomem e volte a ser um ser humano. Só que aí nesse meio termo ele acaba acabando com a vida da, da, da namorada, né? E aí tem essa punição aí final. Ele continua vivo, só que sem a presença da sua amada. Próximo subtópico, mais triste, porém não mais sábio. Um herói mais triste, porém mais sábio, reconhece que é um tolo, o que é o primeiro passo para a recuperação. Os piores tipos de tolos são aqueles que não entendem que são tolos. Aquele que nunca vê o erro ou aquele que enfrenta os problemas, mas não aprende realmente uma lição. Mesmo após resistir a provações terríveis, ele recua para o mesmo comportamento que o levou ao problema em primeiro lugar. Ele fica mais triste, porém não mais sábio. É outro tipo de desfecho circular. Nesse estilo de retorno, um personagem malandro ou tolo parece ter crescido e mudado. Talvez ele seja um palhaço ou um pícaro, como Bob Hope, nos filmes da dupla Crosby Hope, ou Ed Murphy, em 48 Horas ou Trocando as Bolas, que jura ter aprendido a lição. Mas, no final, deixa o elixir cair e volta ao erro original. Ele voltará à sua atitude original e irreprimível, fechando o círculo e condenando-se a repetir a aventura. Pois essa é a pena por não voltar com o elixir. O herói, ou qualquer pessoa, fica condenado a repetir as provações até a lição ser aprendida ou o elixir ser levado para casa e compartilhado. Aí nós temos aqui o epílogo, próximo subtópico. Da mesma forma que algumas histórias podem ter um prólogo que precede a ação principal, também pode haver a necessidade de um epílogo que siga o corpo da história. Um epílogo ou um pós-escrito, em raras ocasiões, presta-se a concluir a narrativa, projetando um tempo futuro para mostrar como ficarão os personagens. Laços de Ternura tem um epílogo que mostra os personagens um ano após a história principal ter terminado. O sentimento comunicado é de que, embora haja tristeza e morte, a vida continua. Em Olha quem está falando, o epílogo exibe o nascimento da irmãzinha do bebê herói, 9 meses depois de o enredo principal ter sido resolvido.
As histórias que mostram um grupo de personagens em um período crítico de formação, como Loucuras de Verão e filmes de guerra como Tempo de Glória ou Os Doze Condenados, podem terminar com um segmento curto que conta como os personagens morreram, progrediram na vida ou foram lembrados. Uma equipe muito especial possui um epílogo extenso no qual uma jogadora idosa, lembrando-se da carreira em flashback do corpo da história do filme, visita o Hall da Fama visita o Hall da Fama do beisebol e vê muitas de suas colegas de time. O destino das jogadoras é revelado e as mulheres ainda vivas, agora aos 60 anos, disputam uma partida para mostrar que ainda sabem jogar. Seu espírito é o elixir que revive o herói e o público. Esses são alguns dos objetivos e funções do retorno, porém, há também ciladas a se evitar no retorno com o elixir. Próximo subtópico: armadilhas do retorno. É fácil pôr tudo a perder no retorno. Muitas histórias desmoronam nos momentos finais. Se o retorno for muito abrupto, prolongado, confuso, sem graça ou insatisfatório, o humor ou cadeia de pensamento que o autor criou simplesmente evapora e o esforço todo é desperdiçado. O retorno também pode ser ambíguo. Muita gente não entendeu a virada final de Instinto Selvagem, pois não se resolveu a incerteza sobre a culpa da mulher. Próximo subtópico: tramas secundárias não resolvidas. Outra armadilha é que os escritores não reúnem todos os elementos no retorno. É comum que os, perdão, é comum que os escritores de hoje deixem soltos os fios das tramas secundárias. Talvez, na pressa de concluir a história e lidar com os personagens principais, o destino dos coadjuvantes e das ideias secundárias é esquecido, embora possam ser extremamente interessantes para o público. Filmes mais antigos costumam ser mais completos e satisfatórios, pois os criadores tinham tempo para trabalhar cada trama secundária. Os atores podiam contar que atuariam um pouco no início, no meio e no fim. Uma regra preciosa: tramas secundárias devem ter ao menos 3 aparições, ou cenas distribuídas em toda a história, uma em cada ato. Todas as tramas secundárias devem ser reconhecidas ou resolvidas no retorno. Cada personagem deve terminar com alguma variedade de elixir ou aprendizado. Agora vamos para o próximo subtópico. É a questão, gente. Essa questão das tramas secundárias não resolvidas. Talvez isso seja interpretado só como linguiça, encheção de linguiça, né? Só para colocar, para não dizer que não teve nada para se colocar. Então tem que ter cuidado, porque realmente tem, por exemplo, no meu livro, O Código da Fantasia, do capítulo 1 ao capítulo 16 é só enrolação. Eu posso dizer que a história ganha mesmo um peso significativo a partir do capítulo 17, intitulado Submundo. E vamos lá. Próximo subtópico: finais demais. Finais demais. Por outro lado, o retorno não deve parecer forçado ou repetitivo. Outra boa regra de ouro para a fase do retorno é o sistema menos é mais. Muitas histórias fracassam porque têm finais demais. O público sente que a história acabou, mas o escritor, talvez por não conseguir escolher o final certo, apresenta vários. Isso costuma frustrar o público, dissipando a energia que o escritor criou. As pessoas querem saber que a história terminou em definitivo para que possa rapidamente se levantar e sair do cinema ou fechar o livro com uma carga poderosa de emoção. Um filme excessivamente ambicioso como Lord Jim, ao tentar dar conta do denso romance em que foi inspirado, pode exaurir o público com clímax e finais que parecem eternos. Um exemplo extremo de que menos é mais talvez seja a luta de karatê que forma o clímax de Karate Kid, quando o último chute é dado e o herói vence. Os créditos sobem imediatamente em uma explosão da música tema final. Quase não há denouement. Sabemos que o rapaz está carregado, que o rapaz está carregando o elixir das lições bem aprendidas em seu treinamento. Próximo subtópico: finais abruptos.
Um retorno pode parecer muito abrupto, dando a sensação de que o escritor desistiu cedo demais após o clímax. Uma história tende a parecer incompleta, a menos que certo espaço emocional seja dedicado ao adeus dos personagens. E há algumas conclusões. Um retorno abrupto é como alguém que desliga o telefone sem dizer tchau, ou um piloto saltar de paraquedas sem fazer o avião aterrissar. Próximo subtópico: enfoque. Um retorno pode ficar fora de enfoque se as questões dramáticas levantadas no primeiro ato e testadas no segundo ato não forem respondidas nesse momento. Para começar, talvez os escritores não tenham feito as perguntas corretas. Sem perceber, um escritor pode ter mudado o tema. Um conto que começa como uma história de amor pode ter se transformado numa exposição da corrupção governamental. A história não parecerá enfocada a menos que o círculo seja fechado com retorno aos temas originais. Também tem essa questão, gente. O enfoque e o desfoque também. Você foca numa coisa, assim, como escritor, eu devo dizer que não tem nem sempre, não tem como você sempre focar numa coisa, num assunto principal. Afinal de contas, um livro é formado, um texto narrativo é formado por capítulos, e cada capítulo tem várias sessões diferentes umas das outras, em que vários acontecimentos acontecem. Mas assim, tem que ter o foco, não é? Tem que ter o foco. Antigamente, não sei se vocês perceberam, mas antigamente era muito comum algum personagem da história, principalmente assim do filme, fazer menção do título do filme. Por exemplo, os padres jesuítas, no filme A Missão, eles falam essa palavra algumas vezes, a missão. Precisamos completar a missão. Mas assim, nem sempre é necessário. Não que haja necessidade, mas era muito comum se ouvir o próprio título do livro ou do filme na boca de algum personagem. Próximo subtópico: pontuação. A função final do retorno é concluir a história de uma vez por todas. A narrativa deve terminar com o equivalente emocional de uma pontuação. Uma história, como uma frase, pode terminar apenas de 4 maneiras: com um ponto final, uma exclamação, uma interrogação ou reticências. As necessidades de suas histórias e sua atitude podem ditar um encerramento com a sensação de ponto final, uma imagem ou diálogo direto que faça uma declaração como a vida continua. O amor tudo pode, o bem vence o mal, a vida é assim mesmo. Ou não há lugar como o lar. Um final pode dar o efeito de uma exclamação se a intenção da obra for provocar ação ou criar alarme. Ficções científicas e filmes de terror podem terminar com observações do tipo: não estamos sozinhos e arrependa-se ou pereça. Histórias de consciência social podem terminar com um tom apaixonado de nunca mais, ou levante-se e quebre as correntes da opressão, ou algo precisa ser feito. Em uma abordagem mais aberta quanto à estrutura, é possível que se queira concluir com o efeito de uma interrogação, provocando a sensação de que as incertezas permanecem. A imagem final pode levantar uma questão como: o herói retornará com o elixir ou será esquecido? Uma história de final aberto pode também ser finalizada com a sensação de reticências. Questões veladas podem pairar no ar, ou conflitos podem permanecer não resolvidos, com finais que sugerem dúvida ou ambiguidade. O herói não consegue decidir entre duas mulheres, portanto, amor e arte são irreconciliáveis. Então, a vida continua e continua, continua. Ou ela provou que não é uma assassina, mas, de uma forma ou de outra, o final de uma história deve anunciar que ela acabou com a assinatura dos desenhos da Warner Bros. Isso é tudo, pessoal. Narradores orais, além de usar fórmulas como "e viveram felizes para sempre", às vezes terminarão os contos populares com uma declaração ritual como
Entrou por uma porta, saiu pela outra, e quem quiser que conte outra. Às vezes, uma imagem final, como o herói cavalgando para longe ao pôr do sol, pode resumir o tema da história numa metáfora visual e deixar o público ciente de que ela foi concluída. A imagem final de Os Imperdoáveis, uma tomada do personagem de Clint Eastwood, afastando-se do túmulo da mulher e voltando para casa, sinaliza o final da jornada e resume o tema da história. Essas são apenas algumas características do retorno com o Elixir. Como chegamos ao fim do círculo, vamos deixar um pouco de espaço para o desconhecido, o inesperado, o inexplorado. Aí temos aqui um trecho do Mágico de Oz. O Mágico de Oz. O retorno de Dorothy começa com um adeus aos aliados e o reconhecimento dos elixires do amor, da coragem e do bom senso que deles ela recebeu. Em seguida, batendo os calcanhares e entoando Não há lugar como lar, ela deseja voltar ao Kansas, onde tudo começou. De volta ao mundo comum, de volta ao preto e branco. Dorothy acorda na cama com uma compressa na testa. O retorno é ambíguo. A viagem a Oz foi real ou um sonho de uma garota que bateu a cabeça? Para a história, no entanto, isso não importa. A jornada foi real para Dorothy. Ela reconhece as pessoas ao seu redor como personagens de Oz. Porém, as percepções que tem acerca deles mudaram como resultado das experiências no mundo especial. Ela se lembra de que algumas foram terríveis, algumas belas, mas se concentra naquilo que aprendeu. Não há lugar como o lar. A declaração de Dorothy de que nunca mais abandonará a casa novamente não deve ser entendida ao pé da letra. Sua referência não diz respeito à casinha no Kansas, mas à sua alma. Ela é uma pessoa totalmente integrada, de posse de suas melhores qualidades e com controle das piores. E em contato com as formas positivas de energia masculina e feminina dentro dela. Ela incorporou cada lição que aprendeu de cada ser ao longo do caminho. Finalmente está feliz na própria pele e se sentirá em casa onde quer que esteja. O elixir que ela traz de volta é a nova ideia de lar, um novo conceito de eu. E assim termina a jornada do herói, ou ao menos repousa por um tempo, pois a jornada da vida e a aventura da história nunca terminam de verdade. O herói e o público trazem de volta o elixir da aventura atual, mas a busca de integrar as lições continua. Cada um de nós deve dizer o que é o elixir: sabedoria, experiência, dinheiro, amor, fama ou a empolgação de toda uma vida. Porém, uma boa história, como uma boa jornada, nos deixa com um elixir que nos muda, nos torna mais conscientes, mais vivos, mais humanos, mais inteiros, mais partes de tudo que está aí. O círculo da jornada do herói está completo. Aí nós temos algumas perguntas aqui, pessoal. Algumas perguntas que eu vou pular porque são perguntas sobre outros livros e filmes. E aí nós paramos aqui na recapitulação da jornada, viu, pessoal? Então vamos parar por hoje por aqui. Eu agradeço desde já pela sua doce querida companhia. Espero que vocês tenham gostado aqui da... Eu chamo de aula, mas é mais um acompanhamento terapêutico, porque já que aqui no Brasil não se valoriza muito a literatura, então a gente usa a leitura como uma forma de terapia para a alma, né? Então, pessoal, muito obrigado. Vou deixar aqui meus contatos para quem quiser falar comigo. Quem quiser conversar comigo, pode mandar mensagem através do WhatsApp 999820768. Repetindo, 999820768. Ou então mandar mensagem através do Gmail, que é rodriguesubiratã788@gmail.com. Repetindo, rodriguesubiratã788@gmail.com. Então é isso, pessoal. É basicamente isso. Muito obrigado desde já pela sua doce querida companhia. Vamos continuar lendo o livro, porque o livro é sensacional. Então, muito obrigado e até mais, viu, pessoal? Obrigado por tudo. Tchau, tchau.